Estige em pedra. Eles saíram pela porta da casa camponesa um tanto grande, e Ains abriu os braços como se fosse se esticar enquanto o sol brilhava na vila de carne. Foi um gesto simples, abrir os braços, e arquear as costas para cima em direção à luz, mas para aqueles familiarizados com os mortos-vivos comuns, estava completamente em desacordo com a experiência. Para Jirkniv era apenas uma das muitas pequenas coisas que tornava Sua Majestade algo diferente do que ele parecia ser. É um dia verdadeiramente maravilhoso. Ele disse com dignidade silenciosa, e então começou a andar. Eles seguiram atrás dele por um tempo, e Jirkniv deu um passo na direção daquela que não muito tempo atrás era uma camponesa comum, e que o rei feiticeiro identificou como Eiri Bariari. Há quanto tempo você serve a Sua Majestade? O imperador perguntou em tom de curiosidade ociosa. Ela colocou o dedo na bochecha, e olhou para cima casualmente. Bem, senhor, essa é uma pergunta difícil. Ele resgatou minha irmã mais nova e eu, há vários anos, quando um grupo de cavaleiros atacou nossa aldeia, e matou nossos pais. Carne não tinha muro, então nós éramos uma presa fácil. O rei feiticeiro chegou, nos resgatou, e foi isso. Eu não comecei a servi-lo imediatamente, porém, acho que você poderia dizer que me tornei oficialmente seu servo depois que ele venceu a Batalha das Planícies Katze, quando o príncipe bárbaro nos atacou, embora fossemos cidadãos do reino. Usei um presente de Sua Majestade para criar um exército. Ela apontou para um dos goblins de gorro vermelho. Ele me deu 10.000 desses, me deu lançadores de magia de destruição, cavaleiros de lobo, infantaria pesada, infantaria leve, arqueiros, assassinos, batedores, curandeiros, músicos, e muito mais. Jirkniv assentiu em compreensão. A vida na aldeia pode ser perigosa. Ele disse. Mas isso lhe deu um exército. Uma divisão inteira. Seus olhos se arregalaram. Notável. Sua voz era reverente, mas a verdade era que ele era quase imune ao choque quando se tratava do rei feiticeiro. As legiões de todo o império totalizaram 60.000 cavaleiros, e com o item o rei feiticeiro levantou um cesto disso em um instante. Ele balançou a cabeça, lembrando novamente que sua oferta de vassalagem salvou seu império, enquanto a teocracia Slane parecia determinada a se destruir. Então, por que ele deixou você no comando? Jirkniv perguntou. Não pretendo ofender, mas certamente a vida na aldeia não a preparou para isso. Ele sorriu, era uma expressão calorosa, uma que ele não esperava dada a facilidade com que tal pergunta poderia ofender. E por um momento ele pensou ter vislumbrado o futuro dela, em 30 ou 40 anos, quando o rubor da juventude se foi, quando ela seria mais velha, e estivesse na meia-idade ou mais, ela teria as expressões mais calorosas e matronais. Ele achava quase impossível não pensar bem dela. Não me ofendo, senhor, já me perguntei a mesma coisa muitas vezes, até perguntei a ele sobre isso uma vez quando estava na biblioteca de Ashurnibapal. O rei feiticeiro veio verificar meu progresso, e perguntei se ele não tinha alguém mais adequado do que uma mera camponesa sem importância, sem nome, sem formação, sem educação, apenas um nada nascido do nada. Ela pareceu melancólica por um momento. Foi a única vez que eu o vi com raiva. Ele me disse para levantar imediatamente. Ele realmente explodiu comigo. Realmente ele é o ser mais assustador que eu já vi. Quando estava com raiva, mesmo a sugestão de seu descontentamento teria me deixado de joelhos se suas instruções não fossem para eu me levantar. Quando o fiz, ele me disse para segui-lo e me levou a algum lugar nas profundezas de Nazarick. Outra biblioteca menor. Era a biblioteca pessoal de um dos 41 seres supremos, dos quais ele era um, então esses outros 40. Eles eram deuses. Um desses deuses aparentemente valorizava muito o conhecimento e colecionou muitas obras de pessoas das quais eu nunca tinha ouvido falar. O rei feiticeiro então pegou um livro de uma estante, e me mostrou a foto de uma pessoa acorrentada. Então ele disse: o nome dessa pessoa era Nedi. Ele nasceu escravo, menos que um camponês. No entanto, por meio de uma mente brilhante, ele criou uma invenção para raspar o algodão que mudou toda uma indústria. Ele então virou para outra página e me disse: o nome desse homem era Montgomery, embora também nascido escravo, ele inventou uma maneira de revolucionar as viagens de barco em sua época, substituindo os remos por hélices. Embora seus corpos e posição social fossem humildes, suas mentes eram maiores do que as de seus mestres. O nascimento criou tanto o senhor, quanto o escravo,
com diferentes posições sociais e oportunidades, mas não decidiu suas habilidades. Séculos atrás, um sábio disse uma vez que em algum lugar do mundo pode ter existido uma mulher que tinha uma mente capaz de resolver os maiores problemas da época, mas por causa de seu nascimento, em vez de resolver esses problemas, ela estava andando quilômetros ao rio com crianças pequenas, lutando para manter a si mesma e sua prole vivas mais um dia. Não é a estação de seu nascimento que decidiu seu intelecto ou habilidade, e quem são seus pais não decreta seu valor. É o que você faz com os dons que tem quando surge a oportunidade de desenvolvê-los. Os olhos vermelhos brilhantes quando ele olhou para mim, e disse: se você deseja se tornar um nada sem valor, você pode fazê-lo, vou encontrar outra pessoa, o verdadeiro serviço nunca é ordenado. Mas se você deseja ser mais, fazer mais, criar mais, para você, sua irmã, sua aldeia e seu mundo, então volte aos seus estudos, e nunca mais fale de si mesma em termos tão humildes. Ele saiu de sua expressão melancólica, e olhou para o imperador encantado. Eu não pude me curvar profundamente o suficiente, e voltei aos meus estudos com vigor. Ele me ensinou que o talento pode aparecer em qualquer lugar, e ele viu em mim o que eu não vejo em mim mesma. Ela apontou para um prédio. Está vendo aquele prédio ali? Ela perguntou. Jirkniv assentiu, não querendo quebrar o feitiço de seu discurso. Essa é a nossa escola. Um padre da justiça negra chegou para ensinar nossos filhos a ler, escrever, fazer matemática, e muito mais. Ele disse que se estivéssemos dispostos a trabalhar para construir o local nós mesmos, então ele garantiria que tivesse funcionários e abastecido com os materiais necessários. Ele disse que talento desperdiçado é uma vida desperdiçada, e que uma mente desperdiçada é uma morte em vida, então ele garante que somos ensinados. Ele paga pela educação dos camponeses. Jirkniv finalmente falou. Se sua voz fosse diferente, poderia ter ofendido, mas não foi dito com desprezo, era uma admiração não muito diferente do tom que ele usou quando o levantamento de um exército com um único objetivo foi anunciado. Mesmo no Império, a educação era geralmente restrita aos nobres e famílias de comerciantes ricos, ou no máximo paga por aqueles que exigiam um conjunto específico de conhecimentos, e nada mais. Os camponeses precisavam saber como trabalhar o campo, caçar e executar tarefas simples. Educá-los parecia um desperdício total, para não dizer impossível. Mas quando eles subiram uma colina baixa, ele vislumbrou a distância, e viu esqueletos trabalhando nos campos, e ele entendeu, sem a necessidade das crianças trabalharem nos campos, eles poderiam ser colocados em outra coisa. Ele não se considerava a mais sábia quando se tratava de ler as pessoas, mas ela teve um lampejo de inspiração ao ver o imperador conectando os pontos entre os campos, e a escola, e os valores do rei feiticeiro, e ela previu um vasto mar de mudanças na política imperial em relação ao status educacional dos camponeses que alimentavam o império. Ah, que bom, vejo que eles levaram minha sugestão a sério. O rei feiticeiro disse, e eles olharam para onde ele estava olhando, e eles viram que ele estava olhando para a mesma elevação para o campo. Lá um grupo de pessoas estava cuidando de uma pilha, jogando palha, grama e dejetos de animais em uma pilha de o que parecia ser lixo. Eles não deveriam estar fazendo isso tão perto. Ains disse pensativo. Henry, os lembrei-os que tais pilhas devem ser mantidas longe de outros seres vivos por segurança, e mesmo que seja conveniente espalhar o resultado no campo próximo, seria insalubre até que esteja pronto para estar perto dele. Henry assentiu rapidamente. Eu irei, Sua Majestade. O que exatamente é isso, senhor? Os perguntou curiosamente. Uma pilha de compostagem. Disse Ains. Havia olhares profundamente confusos. Ah, certo, eu preciso explicar. Ele falou para si próprio. As necessidades de eliminação de resíduos aumentam com o tamanho da população, todo mundo sabe disso, sim? Ele perguntou. O grupo assentiu. Quanto mais pessoas você tem, mais difícil fica. Algumas cidades usam slimes em esgotos para consumir o excesso, no entanto, isso requer uma instalação subterrânea que vilarejos, novas cidades, acampamentos militares, e assim por diante não teriam. Portanto, para garantir o gerenciamento de resíduos, ensinei às pessoas deste lugar a fazer composto, criando essencialmente um novo solo adequado para o cultivo, assim a própria população aumenta a área disponível para os campos. Jirkniv só conseguiu gaguejar. Como você fez isso? Magia de novo? Ele perguntou.
Você pode então espalhar esse solo em uma nova área para expandir seus campos ou sobre uma área existente para enriquecer a fertilidade de sua área existente. Ains disse com naturalidade. Manter as áreas onde as pessoas vivem limpas ajuda a mantê-las saudáveis. Pessoas saudáveis produzem mais trabalho, pagam mais impostos, e criam mais filhos para fazer o mesmo, e isso enriquece a todos, inclusive as próprias pessoas, então devemos garantir que não estamos simplesmente despejando lixo onde isso sobrecarregará os curandeiros. Ains disse como se estivesse dando a hora do dia, e não revolucionando a eliminação de resíduos. Toda a cidade carrega seus resíduos para lá? Jirkniv perguntou incrédulo. Henry riu. Não, senhor, você vê cada uma dessas lixeiras fora de casa, as pintadas de verde, azul, e sem pintura. Jirkniv assentiu. As verdes representam restos de comida, mercadorias estragadas, dejetos humanos, as azuis representam lixo seco, e as sem pintura representam pano ou outro material não adequado para esse tipo de descarte. Alugamos alguns esqueletos que circulam, e recolhem as lixeiras em carrinhos diferentes, devolva as lixeiras para a frente da casa, e em seguida, leve-as para as pilhas para classificação. Engenhoso. Jirkniv disse com admiração. Obrigado. Ains disse educadamente enquanto continuava a explicar os projetos adicionais na gestão da cidade que estavam sendo testados em carne. Quando ele terminou, eles se encontraram no local que Ains havia selecionado anteriormente. Eles o sentiram irradiar felicidade enquanto se preparava para a criação de algo novo. Conde Ivas, espero que seus alunos se encontrem muito ocupados por muito tempo, de ano a ano de formatura, cuidando da decoração desta arena. Como? Conde Ivas disse curiosamente enquanto eles olhavam para o terreno vazio. Você quer explicar para eles, Henry? Ains perguntou. Henry sorriu. Seria um prazer, senhor. O grupo olhou do rei morto-vivo para a influente garota da aldeia. Alguém chamado Chité Deves há muito tempo atrás, aparentemente adorava fazer coisas novas, mas a mecânica para isso não era muito boa, e ele não gostava de definir alguns tipos de peças, então ele criou um feitiço que permitia ao lançador escolher componentes individuais para a construção. Conforme o feitiço estava sendo lançado, cada parte do edifício seria selecionável, começando com as dimensões, e depois todas as diferentes partes que o lançador desejasse. Versões simples permitem que uma pessoa faça uma cabana, mas o rei feiticeiro pode usar além do 10º nível de feitiços para criar vastas estruturas. Ela ficou quieta, e em seu silêncio, eles olharam para trás para onde estavam observando enquanto o rei feiticeiro apontava de um lugar para outro no chão. Dimensões enormes ao longo do solo brilhavam repetidamente uma após a outra, eles observaram enquanto ele fazia isso em um ritmo cada vez maior, o solo brilhava em verde, e em seguida, cada área que ele selecionava eventualmente ficava azul, então ele passava para outro espaço, isso continuou por quase uma hora, até que todo o terreno na área do feitiço era um lugar azul brilhante, e então o rei feiticeiro gritou: criar arena! E do chão começou a emergir uma arena, o chão tremeu violentamente com a ruptura, e a princípio foi simplesmente empurrando para cima pináculos nos cantos, subindo, e ficando mais largos à medida que se enchia. À medida que as torres se erguiam, eles viam janelas entremeadas. Depois vieram os arcos, uma série deles subindo um após o outro até que o edifício ostentasse 7 níveis deles um em cima do outro, com várias grandes entradas largas apenas deste lado. Eles simplesmente olharam enquanto o prédio finalmente completava seu longo e lento crescimento. Quando tudo ficou parado, e o barulho, o estrondo e o tremor pararam, Ains parou na frente da entrada, e passou a mão esquelética sobre a entrada principal. Criar sinal, ele disse, e então moveu o dedo esquelético como se estivesse escrevendo no próprio ar, e sobre a entrada apareceu seu roteiro. Bem-vindo à Arena de Estige. Antes que você pergunte, Ains disse. Estige era uma deusa lendária que se juntou ao deus Zeus. Ela trouxe com ela seus 4 filhos, Zelos, Kratos, Bia e Nike. Seus nomes vêm de uma língua há muito perdida, que para a língua moderna, significaria que Zelos era rivalidade, Kratos era poder, Bia era força, e Nike era vitória. Esta arena é a mãe deles, e os combatentes que a enfeitam são seus filhos, em espírito, se não de fato. Embora seu rosto esquelético pudesse mostrar emoção conhecida, eles podiam sentir o prazer do rei feiticeiro. Os caiu de joelhos, e teria caído de cara no chão, mas ele não conseguia parar de olhar para o que estava à sua frente.
A coisa mais linda que eu já vi. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ains olhou para o conde. Bem, conde Ivas, você acha que os graduados em escultura e pintura do primeiro ano achariam uma parte desta arena um projeto final adequado? Ivas não podia falar, ele só podia acenar rapidamente, e Ains podia ver as rodas girando atrás de seus olhos enquanto imaginava o potencial para tal projeto. Henry e Jirkniv trocaram um olhar muito impressionado, e finalmente, Henry encontrou sua língua. É maravilhoso, majestade. O barulho, e a ascensão repentina de pináculos, e a estrutura imponente com eles alarmaram a comunidade, e os cidadãos e guardas começaram a correr para ver o que havia acontecido. Trolls, orcs, demi-humanos e humanos vieram em massa, olhando das paredes como o rei feiticeiro lançou seu feitiço de voo e se permitiu subir na frente da estrutura. Povo de carne, povo do reino feiticeiro, contemplem a arena de Estige, a maior arena do mundo. Vocês defenderam minha causa, lutaram por mim contra o inimigo. Vocês estiveram entre os primeiros a se tornarem dignos de grandeza, mesmo em sua hora mais escura. Agora eu mostro a você os frutos do personagem que você revelou, em toda a sua glória. Esta arena abrigará campeões das eras que virão, forjados sob seus olhos ou nascidos de suas próprias casas. Fiquem orgulhosos e fortes em seu serviço à sua nação. Você que mostrou a possibilidade da verdadeira paz, abrigará em paz as competições de bravura, coragem e habilidade, não por meros 1000 anos, mas por 1000 milhares de gerações. Vá, explore a nova arena, é um feriado dado a você por minha vontade, e que seus filhos lhe agradeçam por sua virtude em todos os dias que virão. Aplausos cumprimentaram seu discurso improvisado, e as pessoas começaram a afunilar os portões enquanto Ains descia para o chão abaixo. Senhor? Leinas perguntou, ajoelhando-se ao tocar o chão. Sim, Leinas. Ele perguntou curioso. Posso competir lá? Ela perguntou esperançosa. Eu não sonharia em negar essa chance para você. Ele disse com entusiasmo. Mas, por enquanto, todos vocês podem explorar mais tarde, e acho que vai ser bastante agitado por enquanto. Então, portal, disse ele, e então, quando apareceu, ele gesticulou para que todos passassem. O que eles fizeram, seguindo atrás dele, e colocando todos de volta na casa de Henry. Agora, acho que é hora de vocês conhecerem alguém de alguma importância para o futuro. Disse Ains. Isso chamou a atenção deles. Poucos poderiam ser importantes o suficiente para que um ser como ele os identificasse como tal. Eu acho que é hora de vocês conhecerem Neia Baraja. Ele disse, e antes que eles pudessem reagir, ele estava enviando sua mensagem.